E agora a gente fala sobre as novas regras do Detran para os procedimentos do licenciamento anual sem vistoria. As mudanças passaram a valer no dia 11 de janeiro e ainda causam muitas dúvidas nos motoristas. Exatamente, justamente para ajudar a esclarecer, a gente recebe aqui no estúdio do RJ o advogado Júnior Meirelles. Você que está nos assistindo, tem dúvidas? Então não perde tempo, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número é o 993139599. Boa tarde, obrigada pela participação. Um prazer. A nossa equipe foi às ruas conversar com alguns moradores, porque realmente são muitas dúvidas, né? Vamos então ouvir a primeira aqui. O que eu devo pagar primeiro, o IPVA ou a taxa? Essa taxa que ela fala é aquela taxa, né, do GRT e também do DPVAT. Tem uma ordem para pagar? Isso. Na verdade, a taxa que ela fala, que é emitida através da GRT, é a taxa de licenciamento, emissão de documentos e fiscalização, né? E o DPVAT é também uma contribuição para fiscal, um tributo, mas ele é pago para uma empresa à parte. Então, nesse caso que ela perguntou, entre o DPVAT e o IPVA, a taxa e o IPVA, os dois são obrigatórios. Mas se você tiver com dinheiro para pagar um só nesse primeiro momento, paga a taxa, porque o IPVA ele não impede a circulação do veículo. Já a falta de licenciamento, né, que seria ocasionado pela falta do pagamento da taxa, essa sim impede a circulação do veículo. Então, se for optar, primeiro a taxa. Mas não tem como fugir de todas, né? Tem que pagar todas. Pois é, e a segunda pergunta também tem a ver com essa cobrança de taxa. Vamos dar uma olhada. Bom, a minha dúvida é justamente por que eu tenho que pagar o GRT, a Guia de Recolhimento de Trânsito, de R$ 202,00 e alguns centavos, sendo que eu já paguei o IPVA, que já é muito alto, um valor alto, e ainda já tive que pagar o seguro DPVAT, embora tenha tido uma redução, mas ainda se paga. E a minha dúvida é justamente isso: por que a gente tem que pagar algo se nós somos o proprietário do carro e nós temos que pagar todo ano para poder utilizar aquilo que é da nossa propriedade? Isso. Complicado, né? Pois é. Então, cada um desses pagamentos, eles têm naturezas distintas, né? A taxa de licenciamento é um tributo que você paga para remunerar o Estado por um poder de polícia, o poder de polícia que ele exerce através do Detran. Então, de fiscalização, de blitz, de emissão de documentos, isso você paga pela taxa. O IPTU na verdade, o IPVA, obrigado. Ele, na verdade, é um tributo que você paga sobre o patrimônio. Então, se você tem aquele veículo, você tem que pagar esse tributo que o Estado entende que você tem essa condição de efetuar esse pagamento. E o seguro é uma contraprestação também, né? A gente paga para a empresa especializada em seguros e ela presta esse serviço. Então, quando tem algum acidente nas vias, ela cobre, dá indenização para as vítimas, para o motorista, até para os pedestres. Então, cada uma tem a sua natureza diferente e nenhuma delas é para você utilizar o seu veículo. Na verdade, cada uma é uma remuneração do Estado de formas distintas. Tá certo. Uma outra dúvida também muito comum é sobre o documento, né? Com todas essas mudanças, como faz para pegar? Tem duas perguntas aqui no telão. Como é que eu faço para pegar o meu documento que já foi pago? A emissão do documento será no site do Detran? A gente viu aí essas dúvidas de como pegar o documento e chegou agora uma pra gente, olha só, do Ulisses Amorim Madeira, morador de Vassouras. Ele pergunta, pagou o GRT e o DPVAT e agendou para pegar o documento no Detran. Ele quer saber então se precisa ir no carro para pegar o documento. Como é que fica essa questão aí com todas as mudanças? Isso, exatamente. O procedimento que ele fez está correto. Você recolhe a GRT, né, e recolhe o seguro DPVAT. Quando cai no sistema os pagamentos, né, o Detran toma ciência que você efetuou o pagamento, ele libera para você fazer o agendamento. Feito o agendamento, você tem que ir no posto do Detran para retirar com os documentos do carro, a licenciamento anterior, o documento de circulação e o documento de quem vai retirar. Não necessariamente precisa ser o dono do veículo, pode ser outras pessoas, mas tem que ser presencial e não precisa ir com o veículo, não vai ter nenhuma avaliação naquele veículo nesse momento.
Como é tudo muito novo, estava circulando até a notícia de que a gente poderia receber esse documento em casa, mas não, tem que ser presencial. Presencial porque o Detran ele vai fazer algumas avaliações dos documentos, né? Então, alguns veículos que precisam ainda fazer o licenciamento a vistoria vão ter que apresentar, os veículos que são movidos a gás natural, eles vão ter que apresentar alguns outros documentos. Então, nesse momento não avalia mais o carro, mas avalia a documentação, por isso tem que ser presencial nos postos do Detran. Entendi. E o fim da vistoria, em alguns casos, também está causando muitas dúvidas. Vamos dar uma olhada na última. Quem é que precisa fazer a vistoria? Acabei de falar. Né? Alguns veículos, a maioria dos veículos, eles foram isentos dessa vistoria. Porém, os veículos de transporte coletivo são aqueles que têm até 9 pessoas, 9 ou mais pessoas, os veículos de carga, esses ainda mantêm. E quando você faz alguma modificação no seu veículo, muda a cor, quer alterar documento, quer fazer transferência de propriedade, transferência de município, transferência de estado, todos esses mantêm ainda a obrigatoriedade. Tá certo. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. São muitas dúvidas, mas já ajudou bastante todo mundo. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.